Se foi uma recaída, a culpa é da cachaça. Ela deve estar agora se achando, querendo voltar, e ainda te amo. Mas vou ligar, acabar com a palhaçada. Vou colocar a culpa na cachaça. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, tava esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, tava esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. É que ontem eu tava bêbado. Ela deve estar agora se achando, querendo voltar, e ainda te amo. Mas vou ligar, acabar com a palhaçada. Vou colocar a culpa na cachaça. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, tava esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, tava esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, tava esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. É que ontem eu tava bêbado. Oh! Quem nunca sofreu de amor aí? Hoje o meu amigo me contou que ontem eu chamei a minha ex de amor. Eu tava bêbado e não lembro de nada. Se foi uma recaída, a culpa é da cachaça. Ela deve estar agora se achando, querendo voltar, e ainda te amo. Mas vou ligar, acabar com a palhaçada. Vou colocar a culpa na cachaça. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, tava esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, tava esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. É que ontem eu tava bêbado. Ela deve estar agora se achando, querendo voltar, e ainda te amo. Mas vou ligar, acabar com a palhaçada. Vou colocar a culpa na cachaça. Alô,
de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. É que ontem eu tava bêbado. Oh, quem nunca sofreu de amor aí? Hoje o meu amigo me contou que ontem eu chamei a minha ex de amor. Eu tava bêbado e não lembro de nada. Se foi uma recaída, a culpa é da cachaça. Ela deve estar agora se achando, querendo voltar, e ainda te amo. Mas vou ligar, acabar com a palhaçada. Vou colocar a culpa na cachaça. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbado, acabei esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbado, acabei esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. É que ontem eu tava bêbado. Achando, querendo voltar, que ainda te amo. Mas vou ligar, acabar com a palhaçada. Vou colocar a culpa na cachaça. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbado, acabei esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbado, acabei esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. É que ontem eu tava bêbado. Tá no ar. É entrevista de verdade. Chega mais, pode colar. Hoje tem história pra contar. Microfone aberto, som. Aqui a conversa é de coração. Xandocast, 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 Xandocast. Olá, boa noite, amigos e amigas internautas. Sejam todos bem-vindos a mais um Xandocast para você ao vivo na telinha da Xandu TV,
Desde já vão chegando, vão curtindo, vão compartilhando, vão interagindo, vão marcando amigos aí para vocês concorrer aos nossos prêmios de hoje. Vamos sortear aqui hoje 2 certificados incríveis do Vale Sorte. Agradecer aqui o Renatão, o Ronaldo, a Letícia do Vale Sorte, parceiraço aqui da Xandu TV, do Xandu Cast. O Vale Sorte que voltou normal de novo, né? Tinha mudado um pouco o formato do Vale Sorte, mas o pessoal pediu, o pessoal reclamou e o Renato voltou ao Vale Sorte como era antes, aí com as bolinhas, o bingo, para você está marcando, e você vai concorrer então a 2 certificados incríveis do Vale Sorte aqui no nosso programa. E também temos o cofre, né? O que será que tem dentro desse cofre aqui, valendo R$100 para você que acertar. Mas já digo, se você tem um bom palpite, já manda o seu número de telefone para mim aqui ao vivo, que eu vou ligar para você ao vivo. E se você acertar o que tem aqui dentro, você leva R$100, tá bom? Produção, coloca as dicas na tela do cofre aí. Olha só, pode ser pequeno ou grande, tem de várias cores. Então, as 2 dicas, por enquanto, para vocês, pode ser pequeno ou grande e tem de várias cores. Então, se você souber, ou né, pelo menos ter um bom palpite, o que será que tem dentro do cofre, deixa para mim aqui o seu telefone, já manda aqui o seu telefone, que no final do programa eu vou estar ligando para você. E também, vamos sortear e já coloca na tela, produção, a Supreme Pizza. É uma pizza da Supreme Pizza para você que está nos grupos do Xandu. São 12 grupos ao todo. Então, para você que participa dos grupos do Xandu, já comenta, eu participo do grupo do Xandu para você ganhar uma deliciosa pizza da Supreme Pizza. A Supreme Pizza que atende sexta, sábado e domingo no telefone 43 99602 3339, é o telefone da Supreme Pizza. É só você ligar lá, conversar com a Bruna, conversar com o Jezão, Gudoeira também vai estar por lá, que você vai ser bem atendido e você vai saborear, claro, né? O melhor sabor da cidade, hein? O pessoal chegando aqui, o pessoal comentando, o pessoal interagindo. Vai comentando, gente, vai comentando. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, porque é muita gente aqui. O Robertão, a Patrícia, a Milene, a Elisângela, a Fernanda Navarro, bastante gente comentando. Então vai comentando, Lúcia Farias. Então vai comentando, participa do grupo do Xandu para ganhar pizza. Vai marcando amigos, vai compartilhando para concorrer ao Vale Sorte. E vai mandando o número do seu telefone para me ligar para você acertar o que será que tem dentro do cofre. E agora, vamos aqui para o nosso convidado especial dessa noite, Rogério Fernandes. Rogério, primeiramente, boa noite, muito obrigado de você ter aceitado aqui o nosso convite de estar participando do XanduCast. Boa noite, Xandu, boa noite a todos que estão assistindo hoje aqui a live, né? É um prazer muito grande também estar participando aqui, ter essa oportunidade de vir bater esse papo, né? Contar um pouquinho sobre a minha vida, contar um pouquinho sobre o serviço do SAMU ali, né, que a gente atende aqui a cidade de Sabáudia também. Sim. Então é um prazer compartilhar com vocês aqui esse momento. Rogério, conheço o Rogério há muito tempo já, não é de hoje, né, que a gente conhece o Rogério Fernandes aí. Quando eu falei, bom, vou fazer o podcast, falei, o Rogério vai ter que, pelo menos um dia ele vai ter que ir lá no nosso podcast. Rogério, começando aqui o nosso podcast, como sempre, como de praxe, quem é Rogério Fernandes? Então, o Rogério Fernandes, o Xandu, é um socorrista, né? Hoje socorrista do SAMU, mas já trabalho desde os meus 9 anos de idade, né? Nossa. Sempre ajudei meu pai, né? Meu pai lá em Arapongas é conhecido também, é o Sargento Fernandes, ele foi Sargento bombeiro, Fernandes. né? Foi bombeiro e então eu sempre gostei dessa área, né? E eu acho que por isso que estou nela aqui, porque realmente acompanhei toda a vida dele, sempre trabalhei com ele e nessa vida segui, sou instrutor, né, de cursos, faz mais de 20 anos que eu sou instrutor. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos que eu dou treinamento de primeiros socorros, né? E, então, ou seja, é uma área que eu gosto muito, né? Estudo, trabalho com isso, vivo isso, né? E gosto muito do que eu faço, assim. Então, sou casado, pai de 2 filhos, né? 2 bebês, um vai fazer agora 1 ano, a Maria Nossa, Laura, né? Marinha. Faz 1 ano agora, e o Hector faz 3, né? Então, estamos aí nessa luta aí, nessa vida nossa. Rogério, antes de você entrar para o SAMU, o que você fazia? Meu emprego antes do SAMU foi cinegrafista da televisão Antares. Olha né? só. Tinha TV Antares lá em Da Arapongas. imprensa também. Da imprensa, sempre, né? Era uma coisa ali que eu comecei com... Na verdade, eu comecei com o Miguel Messias, né? Ele Sim. tinha aquele programa Cidade Notícia dele lá Sim. na TV Antares
E meio que de curioso ali, a gente ajudando ele e tal, eu comecei a filmar, ele me ensinou algumas dicas de filmagem. E aí, nisso, o pessoal da TV mesmo, né, gostou do trabalho, aí contratou, eu fui para o programa SOS Comunidade, do Sérgio Onofre, comecei a ser cinegrafista do Sérgio Onofre ali, e ali eu fiquei por 8 anos trabalhando de cinegrafista ali, né, Olha só. daquela época da TV Antares, do programa SOS, era uma loucura também, que era 2 programas ao vivo, né, para fechar com Rapaz. matéria, né? Um programa de 1 hora, outro programa de 1h30. Nossa, Então, eu rapaz, imagino. era uma loucura para a gente, né? Era uma equipe ali, nós éramos em 2 equipes ali. Então, eu fazia isso, trabalhava na imprensa. Já aí, com 18 anos, foi quando eu fiz o meu curso de socorrista. Né? De 17 para 18 anos, eu fiz meu curso para socorrista em Mauá da Serra. E aí, fui conciliando ali, né, a TV com o trabalho de socorrista, algumas palestras. E aí foi quando em 2009, eu fiz o concurso para o SAMU. Na verdade, olha só, fiz o concurso para o Defesa Civil de Astorga, quando começou a Defesa Civil de Astorga. Aí eu fiz para a Defesa Civil de Mandaguari, quando começou. Fiz um concurso para o SAMU de Arapongas, tudo na mesma época, assim, quase no mesmo mês, praticamente. Abriu em SAMU em Londrina, eu fiz também. E, graças a Deus, eu passei em todos. Ô, louco, E aí rapaz. eu optei em ficar em Arapongas, né? Daí dentro de SAMU. casa eu acabei ficando no SAMU de Arapongas ali. Mas então foi mais ou menos por aí que eu iniciei minha Rapaz, vida aí, né, nessa doideira. Começou cedo, Comecei cedo, por trás exatamente. das câmeras. Por trás das câmeras ali. E tinha uma particularidade que o pessoal sempre falava, né? Eu gostava muito de ajudar, né? Porque chegava nos acidentes muitas vezes, né? Quando eu via que era uma situação mais grave, que o pessoal ali estava. Que na época lá o SAMU só tinha uma básica, né? Nossa. Só tinha uma ambulância suporte básico, não tinha nem avançada nem nada. E era e outra ambulância do bombeiro, né? Então era o que tinha Arapongas. Então muitos acidentes aconteciam e alguns necessitavam, né, de ajuda ali. Então às vezes eu deixava de filmar para ajudar ali também. Muitos acidentes aconteceu isso, de eu dar esse apoio pro pessoal também. Já está em você, já está no sangue. Já está no sangue, exatamente. Isso é uma coisa que eu vivo isso, né? Eu vivo Sim. isso 24 horas, estou sempre ligado, sempre meu telefone está à disposição para, né, para ajudar, para alguém que liga, precisa de uma ajuda, uma orientação, um apoio. Eu dou um jeito de desenrolar alguma coisa ali para a gente poder ajudar alguém, né? Rogério, você teve também por muitos anos o SOS Vidas, né? Isso, exato. Eu tive a escola, né, ali em Arapongas, a SOS Vida, foi o curso de socorrista também, eu comecei em 2012, né? Daí, Você já estava no SAMU quando já você estava abriu. no SAMU. Estava no SAMU, exatamente. Estava no SAMU quando eu comecei a escola. É que eu comecei a dar curso antes, né? Por isso que eu fiquei meio confuso, né? Mas eu já estava no SAMU quando eu resolvi abrir a escola e formei muito socorrista, muito. A gente teve turma, olha, em mais de 20 cidades, né? Aqui no Paraná, teve turma em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo. A gente rodou muito, assim, né? Aí vocês iam até Ia lá? até lá. A gente montava as turmas e deslocava até as cidades, né? Com a estrutura, os professores. E eu falo para você, Xandu, hoje grande parte dos socorristas da nossa região aqui passou pela minha mão, vamos dizer assim, né? Todos eles ali teve instrução com a gente, que não só o curso de socorrista, tem outros cursos de resgate específico, né? Resgate veicular, resgate em altura, resgate em áreas remotas. Então, a gente teve o prazer de né, dar o pontapé inicial de muita gente, né? Despertar isso em muita gente. E hoje, graças a Deus, ali, né? Hoje eu trabalho também na BR Vida, ali na EPR, né? Então, a gente passa o trecho aí pelas cidades onde realmente eu passei dando aula e a gente vê os socorristas que foi formado pela gente ali trabalhando. Então, Olha isso para só. mim é motivo de felicidade, Com porque, certeza. queira ou não, quem procura, né, essa área, ô Xandu, não é somente o emprego. O cara não quer somente o emprego, porque se fosse só o emprego, ele não ficava. Porque pelo dia, isso eu garanto, Não não, vale. não fica, né? Mas é porque o cara gosta, né? O cara gosta, o cara tem o sonho, né, de viver isso aí. Então, e a gente vê essa galera inserida hoje, trabalhando, né? Então, para mim é motivo de orgulho eu ter tido essa oportunidade de colocar essa galera toda no mercado de trabalho aí, bons profissionais, graças a Deus. Isso é o mais importante. Quando eu divulguei que você viria, bastante gente tinha, nossa, eu fiz curso com ele, o pessoal tudo comentando que realmente... Meu primo também, né? Ah, é? É Meu verdade, teu primo fez o Guilherme Guilherme, fez, exatamente. e hoje ele está no Tá no SAMU. SAMU, exatamente. O Guilherme fez o socorrista, o bombeiro civil, fez vários cursos lá. E hoje ele está no SAMU, né? E um grande profissional, né? O Guilherme é um baita de um profissional e um baita ser humano também, Sim. né? Eu gosto muito do Guilherme. Então, é isso. Aqui em Sabaldi,
muita gente, né? Hoje o Vaeza toca o Bombeiro Civil, né? O Rafael Vaeza toca o Bombeiro Civil, que a gente iniciou junto na SOS Vida. Aí quando eu parei por conta da pandemia, né, que foi o motivo principal que a gente acabou parando. Foi 2020? Foi entre 2019 e 2020 ali. E, na verdade, 2021 foi a última turma, né? Porque daí realmente começou a ficar muito difícil. Então a gente resolveu parar e aí nisso nasceu meu menino, né? A minha mulher ficou grávida e tal. Então, ou seja, aí eu falei, não, deixa eu mudar um pouquinho minha vida, porque, queira ou não, Xandu, os cursos eram só os finais de semana, né? Então era duro, né? Então aí o Rafael tocou, o Vaeza toca ainda até hoje o Bombeiro Civil, né? Ele toca o curso de Bombeiro Civil, ele faz em Arapongas e Londrina, as 2 turmas dele, né? Inclusive está com inscrições abertas, né? Aproveitar o momento. Sim, aí, pode. Né? Então o Rafael Vaeza aí, ele toca o Bombeiro Civil e é um curso de excelência. O Rafael é um grande profissional, né? Ele é de Arapongas ali, o Vaeza é muito conhecido também, um engenheiro de segurança, e ele faz com excelência. Então carrega o nosso nome aí até hoje aí, né? Mas eu mesmo, essa parte de curso de socorrista, essas coisas, eu parei. Parou. Hoje o que eu faço? Eu faço cursos para condutores de ambulância, então prefeituras, né, empresas, eu ministro esses treinamentos de condução de veículo de emergência, de sinalização de cena, segurança de cena. Então é algo que eu me aperfeiçoei nesse tema, né? Então é um tema que eu gosto muito de aplicar. Então eu vou nas prefeituras fazer esses treinamentos, né, em loco com os motoristas de ambulância principalmente, e curso de atendimento pré-hospitalar para os profissionais de saúde, e também palestras de primeiros socorros para empresas, né? Normalmente brigadas de incêndio, essas coisas. Então, hoje eu centralizei o meu trabalho assim, né? Para ter um pouco mais de tempo também para curtir a criançada, a esposa e todo mundo. Com certeza. Aí você consegue conciliar, você consegue, né, se programar ali. Isso, exatamente. Daí fica uma situação mais tranquila, né? Até comentando hoje, conversando com o Juninho da Defesa Civil de Sabal também, que faz um baita trabalho. Nossa, meu Deus, o Juninho a equipe da Defesa Civil de Sabal. Ele e sua equipe, né? Faz um trabalho excepcional. Ele falou, Xandu, top demais. Rogério, top, eu não vou perder. Eu acho que ele deve estar até assistindo aqui o Juninho. É bem provável, né, o Juninho. Hoje até encontrei ele hoje aqui cedo em Sabaldi, já lá, falei que ia mandar um beijo para ele, né? Então, tá dado o beijo, Juninho. O Juninho é um grande, né, profissional ali, Sim. que acho que a cidade de Sabaldi ganha muito de ter o Juninho, né, como coordenador, porque é um cara que é um grande líder, né? Que ele é um baita de um líder ali que puxa, né, a equipe dele ali, que a gente viu, eu mesmo acompanhei a Defesa Civil de Sabaldi do zero, né? Do zero ali mesmo, a gente apoiou muito desde quando o Jandaia tinha aquele caminhãozão vermelho lá, né? Então, ou seja, ali a gente deu muito apoio para o Jandaia no começo e a gente fez muita troca de experiências, né? Porque daí quando o Jandaia foi meu aluno, né, do curso Também? de Bombeiro Civil, porque quando ele começou a ter essa responsabilidade da Defesa Civil, ele se viu numa condição que ele precisava se aperfeiçoar. Então ele foi lá, fez o curso de Bombeiro Civil conosco, e a gente começou também a treinar aqui em Sabaldi, que até hoje, né, a gente faz os nossos treinamentos práticos aqui em Sabaldi com uma contrapartida, né? A gente treina também a equipe da Defesa Civil, né, junto ali. Então é uma integração muito boa que faz com que hoje a Defesa Civil de Sabaldi é exemplo, né? O formato da Defesa Civil de Sabaldi praticamente não existe no estado, né? Então, ou seja, e o Juninho hoje à frente, né, dessa Defesa Civil consegue tocar ela assim de uma forma que a gente que está lá no SAMU, muitas vezes quando dá acidente aqui na 218 na região de vocês, a gente sabe muito bem que se a Defesa Civil de Sabaldi está presente, a gente sabe que a cena, principalmente, vai estar segura, né? Que os meninos são empenhados nessa questão, vão estar ali. Então, ou seja, a gente sabe que a Defesa Civil de Sabaldi, né, juntamente com o bombeiro, eles também têm a mesma visão, né? Que qualquer sinistro que acontece aqui, ele já aciona o Juninho, porque sabe que é uma pronta resposta muito grande. Então, o Sabaldi tem a ganhar e está muito bem protegida com essa Defesa Civil aí, pelo empenho que eles têm, né? E é um cara que ele faz por amor, né? Amor total. Eu falo por né? ele, Juninho, ele faz por amor. Até tem coisa que foge ali da... Né, um pouco da ele abraça ali, né? Mas ele abraça. Abraça porque é um cara resolutivo, né? Sim. Resolutivo. Então, ele gosta do que ele faz. Então, e é um parceiro enorme, né? Um cara que a gente pode contar com ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, faça chuva, faça sol. O Juninho é um cara que, se a gente ligar para ele... Assim, às vezes tem situação lá que eu estava te falando, não, Juninho...
Entrou uma ocorrência em Sabáudia na rua tal, né? De repente não sabe o endereço. Rogério, estamos esperando vocês no trevo, entendeu? Para levar lá para o local, entendeu? Então, tipo, é uma sintonia muito grande. É um cara que tem uma visão legal, que merece estar à frente desse setor aí, que é importantíssimo para a comunidade, né? Com certeza. E a flamenguista ainda, isso que ajuda. É só esse é o defeito, então, né? Tinha que ter um defeito, né? Ainda é flamenguista ainda. E você comentou que você dá aula, curso, né, para motorista de ambulância. Também é muito importante isso aí, né? É importante porque, assim, hoje, os motoristas, né, de ambulâncias de cidade pequena, tudo bem que o SAMU, houve uma expansão do SAMU muito grande, né, na região. Mesmo assim, quem dá a primeira resposta são esse pessoal, né? Dá um acidente numa cidade próxima, uma cidade pequena, né, de toda essa região, até chegar ao apoio, esse pessoal que vai normalmente dar esse primeiro atendimento, né? E eu falo para você, Xandu, muitas vezes nem é só o primeiro atendimento, é você evitar que ocorram novos acidentes. Sim. Isso é o mais importante de tudo. Pensa uma 218 aqui, Meu né? Deus. Você, quantos acidentes você já presenciou e quantas situações complicadas, né? Que de repente uma má sinalização, né, pode ocasionar um outro acidente. Então eu sempre falo que o maior risco dos acidentes está a hora que chegam as equipes de emergência, né? Porque é ali que de repente o motorista fica distraído e se não tiver uma sinalização muito bem feita ali, principalmente, então isso pode acarretar em novos acidentes. E aí vem depois, né, o atendimento às vítimas, né, que também é crucial. Saber o que fazer dentro das suas limitações também, né, porque não adianta também bancar o herói, porque não existe herói, né? Sim. A vítima ela precisa de qualidade de atendimento. Então, essa é a visão que a gente tenta passar, né, dentro desse trabalho que eu faço, né, também de treinamento com o pessoal. Em paralelo com isso, o Xandu, já comentando, não sei se tinha na sua pauta aí, né, mas falando de treinamento, lá no SAMU em Arapongas, né, no caso, eu trabalho também com o projeto SAMUzinho. Né? Lá nós temos o projeto SAMUzinho, então eu que estou à frente dele já desde 2000 e começou em 2019 e a pandemia nós tivemos que parar. Daí, depois da pandemia, em 2023, a gente retomou. Então, é um projeto sensacional. E como funciona assim? Funciona assim. A gente trabalha, eu que faço as palestras com as crianças dos quartos anos das escolas municipais e com todos os professores e funcionários que trabalham dentro de uma escola municipal. Certo. Né? Então, nós temos um calendário anual, onde eu passo em todas as escolas municipais de Arapongas. Para as crianças, eu ensino prevenção de acidentes domésticos, né, e primeiros socorros, focado, né, pela idade deles, então, focado em quê? Em desengasgo, parada cardiorrespiratória e como chamar o SAMU, né, como acionar um serviço de emergência. Então, esse é o tema que a gente trabalha com as crianças. Já com os funcionários, é a Lei Lucas, né, que toda escola tem que ter lá, todos os funcionários de uma escola têm que ter esse treinamento da Lei Lucas. Então, a prefeitura, né, uniu o útil ao agradável, né, já tendo essa estrutura do projeto SAMUzinho, então eles precisavam qualificar todos os professores anualmente, né, porque é o que a lei ela diz lá. Então eu faço esse treinamento então, em todas as escolas e CMEIs da cidade, né, passo lá, dá mais de 2.000 professores lá treinados, então toda quarta-feira à noite lá a gente está lá treinando os professores e o bacana é os resultados. Né, os resultados, Xandu, que assim impressiona. Por quê? Nós, do SAMU, atendíamos muitas ocorrências dentro de escola municipal. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Sangramento no nariz. Né? Era um tipo de ocorrência que acontece muito em escola. Uma coisa simples de fazer, simples de atuar, que não precisa chamar uma ambulância, vamos dizer assim. Cara, hoje praticamente não se chama mais o SAMU dentro de uma escola por conta de um sangramento de nariz. Né? O professor mesmo ali. Então, ou seja, esse é um exemplo de ocorrência, mas várias ocorrências hoje deixaram de ser acionado o serviço de emergência. Por quê? Porque os próprios professores conseguem conduzir aquela situação de uma forma mais tranquila. Né? Um outro projeto que nós, através do projeto SAMUzinho também nós trabalhamos, é no CISAM, lá em Arapongas, né, que é o Centro Integrado de Saúde da Mulher lá. Então, todo mês, uma vez por mês ali, nós vamos lá dar uma palestra de primeiros socorros para as mães de primeira viagem. Né? Então, o que a gente ensina? O desengasgo. Né? Por quê? O maior número de chamados de criança nos seus primeiros dias é o engasgo. Sim. E muitas vezes é um engasgo tranquilo. É um engasgo que a mãe se assusta, mas a forma de agir é tranquila de você fazer, principalmente com uma criança nova. Né? Então, a gente conseguiu,
Às vezes as pessoas não sabem, mas tem situações que praticamente ali numa semana é acionado, às vezes, ou ligado, no mínimo, 192 ali, quase todo dia de bebê engasgado. Né? E é muitas vezes orientado via telefone como faz, ou às vezes acaba deslocando a ambulância. E tem mês que zera esse chamado aqui em Arapongas. Né? bênção, Zero chamado. E o que a gente vê? Que é o trabalho da educação continuada da população. Né? Então, é um trabalho importante que a gente tem no Projeto Samuzinho hoje, criado pelo Cadu, né, que é hoje nosso secretário de saúde lá em Arapongas, mas ele foi nosso coordenador na época, e ele tinha essa vontade, né, de implantar esse projeto Samuzinho, e ele me desafiou, né, Rogério, preciso de um cara para fazer isso aí, né, me ajuda. Eu falei, Cadu do céu, cara, mas como vai ser? É você e vê aí que, né? Então a gente sentou com a Secretaria de Educação, foi criada uma lei municipal para isso, né? Até para incentivar os professores na parte de elevação de nível, essas coisas ali, porque eles são obrigados, né? Como a lei Lucas obriga, né? Então a gente também a prefeitura, no caso, dá um incentivo para eles, né? Para eles poder participar. E o certificado do SAMUzinho eles têm que apresentar todo ano para ter elevação de nível, é um dos requisitos obrigatórios, entendeu? Então foi criada uma lei na Câmara através disso no caso, acho que foi o vereador lá, Marcelinho, que fez isso para lá. Então, assim, foi uma coisa sensacional. É um projeto que a gente vê resultados e a gente não vê... assim, o que mais deixa a gente feliz é você ver situações como, no mês de dezembro, uma criança acionou o SAMU, né? Uma criança? Uma criança de 9 anos acionou o SAMU para a mãe dele que estava tendo um AVC. E ele, na hora que falou, ele falou, eu fiz o projeto Samuzinho e tal, minha mãe está acontecendo isso. Você tem uma ideia, ele passou tão certo as informações que foi o helicóptero lá, baixou no sítio onde ele morava lá para atender. Né? Então, ou seja, a gente vê que é uma situação que, assim, a gente vai colher esses frutos futuramente, né? Porque hoje o SAMU recebe muito chamado mesmo, e alguns chamados, a gente sempre fala, não precisava ir à ambulância lá, né? Mas as pessoas às vezes aumentam, as pessoas então não têm a gente sabe assim que a minha dor ela sempre vai ser pior que a do outro, né? A gente sempre sabe que o ser humano vai pensar desse jeito, mas a gente tem que ter responsabilidade de acionar um serviço de emergência, né? Porque muitas vezes uma ambulância que está ali para atender, vou citar um dos exemplos, por exemplo, uma cólica menstrual. Sim. A gente sabe que a mulher sofre, dói e tal, mas não é uma urgência ou emergência, ela precisa de atendimento, ela está com dor, ela está precisando de medicamento, precisa. Sim. Mas muitas vezes você deslocar, às vezes, uma única ambulância, que é para atender uma situação de parada cardíaca, que é para atender uma situação de acidente, numa situação como essa, né? Então a gente tem que ter essa cultura de pensar no próximo também, né? E tentar, não, a minha dor é grande, mas a gente vai ligar para um parente, para um vizinho, para um colega, e dar um jeito de não, né, ocupar esse serviço. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo com as crianças, né, no Projeto Samuzinho. Vem trabalhando, ensinando eles a como acionar a ambulância de forma correta, bacana, né, para, no futuro, a gente ter cidadãos que saibam, né, atuar, principalmente, que esse é o maior defeito do brasileiro, vamos dizer assim, é ele não saber atuar. Porque o brasileiro ele foi condicionado, muitas vezes, a sempre o quê? Viu um acidente? Não põe a mão. Não é mesmo? Não coloque a mão, não põe a mão, o SAMU está chegando, o bombeiro está chegando. Mas se a gente parar e pensar que uma pessoa ela pode sangrar até morrer, você não vai pôr a mão? Sim. Você tem que pôr a mão, não é mesmo? Então, aí a pessoa, mas por que ela não põe a mão? Porque ela não sabe fazer. Né? Então, por isso que a gente treina para ensinar as pessoas a fazer e para ela pôr a mão até onde ela pode pôr a mão. Para ter o conhecimento. Exatamente, entendeu? Então, é tentar aos poucos mudando essa cultura, né, da população. E eu sempre pensei, né, tinha a mesma visão que o Cadu, que tem que ser na escola. Né? Nós mais velhos é difícil a gente mudar um pouco, né? Mas as crianças a gente consegue e é impressionante o resultado que a gente tem com a criançada ali, como eles absorvem muito rápido, né? E o mais gostoso é a hora que você está na rua passando, um vem te abraçar, outro essa é a parte mais gostosa, né? Então é bem bacana esse projeto aí, Samuzinho nosso. E, Rogério, tem possibilidade de trazer um projeto desse para essa Baldia? Tem como? Com certeza, né? É possível, sim. Até, na verdade, eu vou dar um spoiler, o Juninho está mexendo, né, essa situação. Ele quer, né, trazer isso bem parecido para as escolas, né, através da Defesa Civil. E eu acho que é importante, né, você que também que é um do Legislativo aí, apoiar essa ideia, junto com ele, encabeçar isso aí, porque é uma coisa que vale muito a pena.
principalmente para a cidade de vocês aqui, né, que precisa, né, também ter uma rede de Com atenção, né, mais rápida ali, ter pessoas qualificadas, porque vale a pena. Tem condição de ter o apoio do SAMU? Tem condição de ter o apoio do SAMU também nessa situação, entendeu? Então, porque o SAMU de Arapongas é de vocês, né? Ele só está ali em Arapongas, mas quem cuida aqui de Sabáudia é nós ali do SAMU de Arapongas. Então, nós temos esse dever com Sabáudia também, né? Em apoiar também nas situações de educação continuada aqui com vocês, entendeu? Que bacana, eu vou conversar até com o Juninho sobre isso. Pode conversar. Interessante, mas tem que ele trazer tá pra com essa Sabáudia. ideia no coração já. Olha, tá já. O então Juninho, depois você desenrola com o ele. Juninho, ele, rapaz, o homem é diferente, hein? É. Quer ver? Ele tá ao vivo que eu acho, hein? Mas ele deve comentou tá. alguma coisa. Deve ter comentado aqui também, mas muita mensagem, cara. Tem 540 pessoas na live. É muita gente. Muita gente Graças aqui. a Olha Deus. ele aqui, ó. Sou flamenguista, não, ó. Ó, o pessoal chegando aqui, o Juninho, boa noite. Ó. Tá na live o Juninho aqui, ó. O Lúcia Farias. O Júlio César. Esse Rogério foi meu professor de É o socorrista. Júlio César. Hoje trabalho na CCR, lá em Mandaguari, Marilândia do Sul. A Emily também chegando aqui, estamos aqui. Essa é minha esposa. Sua esposa? Ah, patroa. Chegando aqui o João Fernandes. Esse é meu pai. Esse Rogério é top. Renato Prates, boa noite, Andu, tamo junto, Renato. Conceição Neri. O Robertão Ventura, o Robertão Ventura, pedreiro aí da Seisuma. Daniele, meu orgulho, meu profissional e pessoa. Daniele é sua irmã, né? Irmã, Sua irmã. Regina Gonçalves aqui também ligadinha. E muitos comentários. O pessoal não. A Vanessa Claro, a Fernanda Navarro. O pessoal vai comentando aí. Vai comentando, vai compartilhando, vai marcando amigos, porque é o seguinte, ó. Vamos sortear hoje. Tá na primeira ou na segunda, produção? Não, do meio. Aqui? Essa aqui? Vamos sortear hoje um certificado incrível, dois certificados incríveis do Vale Sorte para você que está comentando aí. Uma pizza da Supreme Pizza, que vai chegar no conforto do seu lar, tá? Vai chegar no conforto do seu lar a pizza aí da Supreme Pizza para você que participa do grupo do Xandu. Então, se você participa, já comente aí, tá? E o cofre, o que será que tem dentro do cofre? É você mandar aí o número do seu telefone que eu vou ligar para você daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou ligar para você. Se você tiver um bom palpite, você vai faturar aí R$100 do cofre, tá? Que a dica é, pode ser pequeno ou grande, tem de vários tamanhos. Então, se você já tem um bom palpite, já pode mandar o seu telefone aí. Beleza? Então, o pessoal chegando aqui, o pessoal comentando, o pessoal interagindo. Vai interagindo, vai comentando. Mas, Rogério, eu gostei muito mesmo desse projeto Sambuzinho. Eu, ó, foi falando assim, cara, foi me enchendo de esperança, me motivando, né? A gente que está ali na Câmara de Vereadores, que depender de mim ali, pode ter certeza que vamos trazer para Sabáudia, porque precisa muito. Isso é muito importantíssimo isso aí. É uma prioridade, eu acho. Isso aí vai ser a próxima prioridade que eu vou tratar, vai ser tentar trazer esse projeto Sambuzinho para Sabáudia. Show de bola. Vamos ficar felizes, porque isso é o que precisa. Sabe por quê, Xandu? Eu falo assim, ó, em começo do ano letivo, você vem em Londrina, um piazinho lá de 11 anos morreu engasgado com pão de queijo, né? Meu Deus. E aí fui perguntar para a equipe do SAMU, né, se o pessoal estava fazendo alguma coisa e tal. Falou, Rogério, até tentaram. Porém, na hora que ele parou, a ambulância chegou, não tinha ninguém massageando o peito dele. Rapaz. Então, 11 anos, o coração dele estava bom, ele só parou por falta de oxigênio. Talvez se alguém com o mínimo de conhecimento tivesse iniciado ali, talvez o final teria sido diferente, né? Então, e a gente sabe assim, poxa vida, né? Os professores de CMEI, queira ou não, rapaz, pensa bem, essas mulheres estão aí com 30 crianças na mão, não, né? Eu tenho 2, rapaz, eu salvo a vida dos meus filhos o dia inteiro, entendeu? Sim. Então, pensa bem essas meninas ali, né? Tão vulnerável desse jeito. Então, eu acho que a gente tem que pensar que, cara, uma hora uma criança pode engasgar, uma hora a criança pode cair de um berço, uma hora uma criança pode sofrer uma picada de um inseto. Isso vai acontecer, né? Tá sujeito, porque às vezes 1 ou 2 professoras numa sala de aula para cuidar de 30 crianças, né? Então, quem é pai de criança pequena sabe o que nós estamos falando, o que é se cuidar de 30, né? Então, ou seja, é necessário, não é uma coisa que é importante, não é necessário que essas pessoas que trabalham dentro de escola, desde a pessoa que cuida ali, que faz a comida, que cuida do pátio, a diretora, as meninas da biblioteca, todas têm que passar, toda tem que passar, porque uma hora vai acontecer.
Sim. Isso é uma coisa que a gente tem certeza, mas a gente só não sabe quando isso vai acontecer. Por mais que você faz o treinamento, faz o curso para não usar, você não quer usar aquilo, Uhum. mas se precisar, você tem que estar O apto meu naquilo. lema é esse, né? Primeiro socorro é o quê? É Sim. melhor você ter e não, E não usar, usar. do que você precisar e não não saber o ter. que fazer. É. Esse é meu lema sempre, né? E eu sempre falo uma outra frase muito forte que é pior que a morte é a morte que poderia ter sido evitada. Nossa, essa né? é forte. Então essa é a mensagem mais forte que eu Essa deixo é nesse forte. caso, né? Essa é forte. E não vai muito longe, na época que estava tendo aqueles ataques nas escolas, né? Uhum. Então as cidades colocaram segurança nas escolas. Aqui em Sabaldi não foi diferente. Sim. Então na época tinha segurança. E um CMEI aqui de Sabaldi, na época que tinha um segurança ali, Uhum. teve uma criança que engasgou Olha. nesse CMEI aqui de Sabaldi. E ali os professores, o pessoal ali, tudo ficou apavorado, não Travado. sabia o que fazer. Só que aquele segurança que estava ali naquele dia, fazendo a segurança da escola, ele sabia Olha. fazer a manobra. Ele fez, engasgou a criança. Então, assim, poderia ter acontecido pior, Poderia, com certeza. né? Com De repente não certeza. sabe, ali, de repente até chegar no hospital, até chegar no pronto atendimento, né? Poderia não dar tempo. Ou, às vezes, no caminho, no trajeto, Deus me livre, apavorado, Sim, saindo pode bater correndo. o carro, né? pode Pode dar acontecer um de tudo, acidente. exatamente. Isso aí, Xandu, ó, eu falo pra você, já aconteceu o caso ali, eu estava um dia no SAMU no Natal, noite de Natal de plantão, e por sorte, cara, nós passamos na base, porque estava uma noite de muita ocorrência, todas as ambulâncias fora, e aí, cara, nós paramos na base para repor material que nós já estava saindo para uma outra ocorrência. E a gente ia fazer uma desinfecção rápida na ambulância, repor o material que tinha usado já para deslocar. E chegou um carro na base buzinando, buzinando, buzinando. Era um pai com uma criança de 8 dias engasgada. 8 dias? 8 Meu dias. Deus. E buzinando, e aí a gente abriu o portão. Cara, e eu falo para você, assim, eu já atendi várias situações de criança engasgada. Todas elas é a mesma sensação. Você... Sabe? Primeiro dá um branco no você, entendeu? Primeiro dá aquele branco e daqui a pouco você, né, lembra tudo que tinha que fazer. E deu trabalho, cara. Rapaz. Deu trabalho para desengasgar ali. Tava eu e a enfermeira só, era um suporte básico. A gente foi e graças a Deus a gente conseguiu desengasgar a menina. Sabe? Então, assim, é uma situação que realmente, quando pega a gente de surpresa, e principalmente quando é da nossa família, então aí que a gente desmonta, Sim. né? Então tem que tomar cuidado e eu acho que é muito válido, né, vocês começar essa ideia, essa conversação aí para tocar esse projeto, porque vai valer a pena isso aí, pode ter certeza. Vou abraçar isso aí. E só uma pergunta, nesse caso, a criança engasgou, ela tem que passar por uma consulta depois? É importante, né? É né? importante porque, assim, ela pode broncoaspirar. O que é broncoaspirar? Um pouco do líquido daquilo que ela engasgou e ir para o pulmão, né? Então, às vezes, fazer aquele engasgo total que a gente fala, né? Que realmente ela ficou roxa, Sim. ela parou de respirar e tal, né? Então, porque a gente nunca sabe como isso pode evoluir depois, né? Então, sempre quando nós somos acionados, a gente desloca a ambulância, né? Atende a criança, mesmo estando tudo bem, mesmo assim, para desencargo, a gente acaba encaminhando devido à possível gravidade de uma situação como essa ali. Às vezes vai fazer só uma observação, às vezes vai fazer raio-x de pulmão, aí a conduta do médico lá, né, dependendo da avaliação dele, ele vai conduzir dessa forma, entendeu? Perfeito. Vamos aqui para um breve intervalo comercial, rapidinho, depois a gente volta no segundo bloco para vocês aí, já com sorteio e também a gente vai ter um pouco mais de Rogério Fernandes contando mais história para nós aqui, contando mais do SAMU também. Então fique ligadinho aí que a gente volta já já. Quem nunca sofreu de amor aí? Hoje o meu amigo me contou que ontem eu chamei a minha ex de amor. Eu tava bêbado e não lembro de nada. Se foi uma recaída, a culpa é da cachaça. Ela deve estar agora se achando, querendo voltar, que ainda te amo, mas vou ligar, acabar com a palhaçada. Vou colocar a culpa na cachaça. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbado, acabei esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbado, acabei esquecendo seu nome.
bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. É que ontem eu tava bêbado. Oh, quem nunca sofreu de amor aí? Hoje o meu amigo me contou que ontem eu chamei a minha ex de amor. Eu tava bêbado e não lembro de nada. Se foi uma recaída, a culpa é da cachaça. Ela deve estar agora se achando, querendo voltar, que ainda te amo. Mas vou ligar, acabar com a palhaçada. Vou colocar a culpa na cachaça. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. Alô, tô te ligando pra dizer que eu não te amo. Eu tava bêbada, esquecendo seu nome, te chamei de amor. Desconsidera, é que ontem eu tava bêbado. É que ontem eu tava bêbado. Então tá aí, o pessoal não quer, na verdade não é que o pessoal não quer, o pessoal não sabe o que tem aqui dentro, né? As dicas tá pouco ainda. No próximo podcast vamos dar mais dicas aí, então, mas ó, por enquanto pode ser pequeno ou grande, tem de vários tamanhos, tá? O que será que tem dentro do cofre, viu? Não é difícil, tá? Olha só, fizemos sorteio aqui da pizza, da Supreme Pizza. Quem ganhou foi a Vanessa Claro. Vanessa Claro ganhou 43. A Supreme Pizza, coloca na tela aí, produção. Coloca na tela aí o número da Supreme Pizza. Telefone 43 99602 33 39, a Supreme Pizza, tá? A Vanessa Claro, então pode estar entrando em contato aí, Vanessa. Entre em contato aí com a Xandu TV, ou pode mandar mensagem para mim também no WhatsApp, tá? Para você tá aí, e daí eu vou explicar para você como que você vai pegar aí a sua pizza deliciosa que vai chegar no conforto do celular da Supreme Pizza. Então tá aí, você precisou, tá? Você tá precisando aí de uma indicação de uma boa pizza? Tá aí então a Supreme Pizza para você. O Vale Sorte, Lúcio Teixeira ganhou um Vale Sorte e Fernanda Navarro ganhou o outro certificado do Vale Sorte. Então parabéns ao Lúcio, parabéns à Fernanda e também parabéns a Vanessa Claro, beleza? Depois é só entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp que a gente vai estar informando aí, beleza? E o cofre pode ser pequeno ou grande, tem de vários tamanhos, beleza? Vamos voltar então aqui com o nosso convidado especial aqui, o Rogério. Bastante mensagem aqui hoje, até no WhatsApp, Rogério. O pessoal mandando aqui também, tem bastante. Bastante pessoal assistindo. Agradeço a audiência de vocês aí. Rogério, surge uma dúvida, né? Até o pessoal me perguntou no WhatsApp aqui. Se alguém quiser entrar no SAMU, qual é o primeiro passo? Hoje o SAMU, ele tem, se for na ambulância, né? Nós temos os condutores socorristas, tem os técnicos de enfermagem socorrista, o enfermeiro, médico, né? No serviço de ambulância. Então, primeiramente, né?
Se você quer ser condutor, no SAMU é exigido a carteira de habilitação categoria D, né? Tem que ter aquele curso do Detran lá, de curso de condutor de veículo de emergência, aquela habilitação, né, para conduzir veículo de emergência. E, no mínimo, um curso de atendimento pré-hospitalar, um curso socorrista, por exemplo, né, para a pessoa ter essa bagagem. E aí, no caso aqui em Arapongas, é através de concurso público. Né? Então, é um concurso público municipal, onde a pessoa vai prestar a prova, tudo certinho, e passando, né, aí, conforme tendo vaga, ela é designada para o SAMU. Antigamente, aqui no SAMU de Arapongas, aqui em Arapongas, era um concurso específico para o SAMU. Hoje não, hoje eles fazem um concurso da Rede Municipal de Saúde, né? E aí, durante a seleção ali, de repente a pessoa tem essas qualificações, acaba sendo contemplada ali, né? Tendo vaga principalmente, acaba vindo para o SAMU. Né? E as demais profissões, que nem da parte da enfermagem, né? Então necessita do técnico ou da faculdade de enfermagem com o Corém ativo, né? Alguns cursos específicos ali, principalmente a equipe da enfermagem, né? Quem tem a graduação de enfermagem, então precisa ter alguns cursos específicos. E no caso médicos, né? Médicos daí a prefeitura ela faz uma contratação CNPJ, né? Então daí é selecionado lá também os médicos que têm algumas capacitações, né? Para poder atuar no SAMU. Aí também tem as equipes de central, né? De regulação. Que no caso em Arapongas a nossa central é lá em Apucarana. Né? Em Arapongas não tem central de regulação. Então se você liga no telefone de emergência do SAMU através do 92, vai cair lá em Apucarana. Daí lá tem um TARM, que é o técnico de atendimento de telefone lá, né? Que é a pessoa que recebe o chamado primeiro. Sim. Naquele chamado ela faz uma mini triagem mais básica para saber o que está acontecendo, o endereço, né? E o ponto de referência. Logo em seguida ela transfere para o médico regulador, que ele sim vai decidir se a ambulância vai e qual tipo de ambulância que vai deslocar para aquela ocorrência. Né? Então também é médico. E tem o radiooperador. Porque todas as ambulâncias, né, ela tem os seus rádios comunicadores, então tem uma pessoa específica que faz o controle dessa frota, né? Então esse cara, ele tem toda a frota na mão, sabe onde está todas as ambulâncias, né? E tudo que nós precisamos ali, chega num acidente, chega uma ocorrência, se eu preciso do apoio do bombeiro, uma vítima presa em ferragem, não é eu da ambulância que ligo para o bombeiro. Eu passo para a minha central, e a minha central que faz esse contato com o bombeiro, com a polícia, né, com qualquer outro órgão, COPEL, ali, Defesa Civil, que seja. Então, ou seja, tudo ali é passado pela central. Nós, da ambulância, nós não tomamos decisões de pedir, imagina, tem que parar o atendimento para telefonar, né? Então, não tem como. Então, por isso que a gente tem que ter esse suporte ali da nossa central de regulação, entendeu? Então, esses são os cargos que tem dentro do SAMU, né? A grande maioria no nosso SAMU Arapongas, Apucarana, né, que é o que a gente trabalha, é tudo através do concurso público. Em Maringá, é processo seletivo, não é concurso público, é uma contratação, porque lá é consórcio, né? Então, daí é tipo como se fosse uma empresa, daí lá é CLT, não é concursado, entendeu? O nosso formato aqui é diferente no caso de Arapongas ali. Entendi. No caso, hoje, Arapongas, qual que é o efetivo hoje? Hoje nós temos ali, nós trabalhamos com 4 ambulâncias, né, que nós falamos em QAP, que é aquela ambulância que está pronta para trabalhar ali, para sair na ocorrência, né? Então, é uma ambulância de suporte avançado, que tripula ali um médico, um enfermeiro e um condutor socorristas, e 3 ambulâncias de suporte básico, tá? Que daí cada uma delas são 2 profissionais, né? Então, por dia ali, aqui em Arapongas, nós trabalhamos ali até 10 profissionais ali para atuar 24 horas, né? Então, é bastante gente. Aí temos a Renata, que é a nossa coordenadora, né, de enfermagem, o doutor Alessandro Sela, que é o nosso coordenador médico, né, que faz esse trabalho também girar, né, porque precisa ter a parte administrativa ali para fazer o trabalho girar, em conjunto com a Secretaria de Saúde ali, que dá um apoio fenomenal ali. Hoje, o nosso SAMU Arapongas, Xandu, vou ser bem sincero e seguro que eu estou te falando, porque eu conheço muito, né, muita coisa fora do nosso estado. É o suporte avançado ali, principalmente, mais equipado do Brasil. Né? Nós temos ali equipamentos de ponta. Vou te dar uma ideia ali, só para você ter uma noção. Nós temos equipamentos ali, por exemplo, de fazer compressão torácica, que é a famosa massagem cardíaca que o pessoal conhece, automatizado hoje. Né? Não é o profissional que fica ali fazendo massagem cardíaca. Existe um equipamento que é praticamente o preço de uma ambulância e hoje é disponibilizado dentro do suporte avançado do SAMU, que permite isso. O que isso é o ganho com isso? Primeiro, a efetividade, porque um ser humano fazendo, você cansa.
Então, a primeira massagem, às vezes, não é igual a segunda, que não é igual a terceira, que não é igual a quarta, entendeu? A máquina, não. Ela mantém Ela vai o manter o ritmo. ritmo. Exatamente. E o principal para um coração voltar a bater é a qualidade da massagem, né? Então, tem que ter ritmo, tem que ter profundidade, né? Tudo isso aí conta ponto ali para o coração, muitas vezes, voltar a bater. Tem um outro equipamento que nós temos ali de fazer exame de sangue na beira-leito, que a gente fala, né? Ele com resultado de 5 minutos ali, Ô, louco. né? Então, ou seja, tem com uma gota de sangue também, não precisa de muita coisa não. Tira uma gotinha de sangue ali do cara, já coloca ali dentro do equipamento e ele dá como está o estado geral do cara para o doutor saber que medicamento pode fazer, esse tipo de coisa, né? Outro equipamento importantíssimo que nós temos dentro de uma ambulância, principalmente para nós que atendemos acidentes, de repente o cara faz um trauma de face, você tem que entubar um paciente. Como é que você vai entubar o paciente com ele, né, muitas vezes com a face ali traumatizada? Então, nós temos o videolaringoscópio, que é onde o doutor faz a laringoscopia, que é abrir a via aérea do paciente, mas por vídeo. Então, ou seja, a chance dele errar uma intubação é quase zero, né? Quase zero. Por quê? Porque realmente agora ele consegue totalmente visualizar ali. Antigamente a gente sempre falava assim, intuba na cega, né? O cara tinha que ser muito bom, né? Então, porque os médicos do SAMU são diferenciados. A gente sempre fala assim, os caras são bons mesmo no que fazem, trabalham muito bem, porque você entubar um cara no meio do mato, num carro sentado, ficar a face cheia de sangue ali, então o cara tem que ser um baita de um profissional. E a gente não contando somente em ter o profissional, então por isso que o Cadu, na época que ele era o coordenador, ele correu atrás de todas essas tecnologias aí e conseguiu fazer com que o SAMU Arapongas hoje fosse um SAMU diferente, né? Cara, porque eu vejo assim quanta coisa, fora o arsenal de medicação que tem dentro da ambulância, sabe? É muita medicação ali. Um dos motivos, Jandu, nós não atendemos só Arapongas e Sabáudia. Principalmente nosso suporte avançado, ele atende os 17 municípios do Vale do Ivaí. 17? Entendeu? Então, ou seja, uma pessoa passa mal lá, um infarto lá em Borrasópolis, tem que trazer aqui para um par. Cara, você trazer um cara de Borrasópolis aqui, um cara para você manter ele vivo até no hospital para ele fazer um cateterismo, eu vou falar para você, cara, não é fácil. Não. Ou um bebezinho que nasce mal lá, um prematuro que nasce mal lá em Grandes Rios, como já foi buscar. Cara, se transportar um bebezinho recém-nascido prematuro, é a mesma coisa de você colocar uma taça cheia de água na mão aqui e sair correndo. E sem falar, não pode cair uma gota de água. Entendeu? Rapaz. Então, não é fácil, porque o bebê, muitas vezes, se você passa o bebê aqui, ó, da maca do hospital para a incubadora da ambulância, ele já desestabiliza, só de você mexer nele, né? Então, tem que ter uma equipe realmente treinada e tem que ter, muitas vezes, equipamentos para a gente conseguir, né, dar uma sobrevida e um conforto para o paciente, né? Que a gente sempre fala assim, a segurança do paciente é o que a gente tem que pensar sempre, né? Então, treinamento da equipe, a equipe treinada, da mesma forma caminhar junto, tecnologia. Hoje, se tem disponível, lá em Arapongas, o pessoal corre atrás para a gente implantar nas ambulâncias, para a gente ter hoje ali. Hoje a frota está inteira renovada, né? Então, esse ano renovou toda a frota do SAMU. As 4 ambulâncias que trabalham, né, são ambulâncias 0 quilômetros, né? Tanto que o nosso suporte avançado, assim, uma ambulância que foi até vinda do governo do estado, todo esse tempo, são 17 anos, dia 1º de junho agora, fez 17 anos que eu trabalho no SAMU. Cara, nunca vi uma ambulância tão preparada, assim, é uma ambulância que realmente parece que foi alguém do SAMU que construiu ela, porque foi muito pensado, né? Então, é uma ambulância perfeita ali que a gente está trabalhando. Ambulâncias reserva, então pode quebrar a ambulância, que vai ter ambulância reserva, não vai baixar o serviço, sabe? A equipe muito comprometida, hoje a equipe que tem no SAMU Arapongas ali é uma equipe muito bem treinada, muito bem comprometida. Então, tanto que se você falar bem a verdade, você não vê reclamação do serviço. Né? Não cai reclamação do serviço. Exatamente. Você é da imprensa, você é o filtro. Né? Vereador e da imprensa. Né? Você é o filtro disso aí. Até hoje eu não vi. Né? O SAMU Arapongas, ele tem essa grande vantagem ali. Às vezes uma situação pontual, mas muitas vezes é a dúvida. Né? A pessoa às vezes não está em dúvida como é, né? Por que está demorando a ambulância e tal, mas não porque o serviço, de repente, deixou de servir da forma que ele teria. Então, essa é a vantagem do nosso SAMU, Xandu. Rapaz, então a gente é abençoado, hein? Com certeza. Somos abençoados aqui. Graças a Deus. Atende nós aqui também, né? Atende Sabáudia, né? O SAMU Arapongas. Sabáudia é uma das cidades, além das outras cidades do Vale do Ivaí, mas aqui a gente consegue dar uma pronta resposta, né, muito grande aqui. E conciliado que a gente conseguiu fazer essa integração com a Defesa Civil, né, mais o pessoal do hospital aqui, né, da saúde também, que sempre nos deu apoio, né,
treina com a gente, né? Diversas vezes já vim aqui treinar o pessoal da Secretaria de Saúde de Sabáudia. Então, assim, é uma preocupação nossa, porque, cara, nós não vamos estar muitas vezes na hora zero aqui, né? Então, a gente precisa que, no mínimo, o paciente esteja estabilizado para que o transporte desse paciente até a referência maior seja mais tranquila, né? Então, por isso, essa preocupação nossa. Então, Sabáudia está muito bem assistida com Arapongas, mas também Sabáudia já está muito bem assistida com o que tem também. Isso é muito importante a gente deixar bem frisado, né? Graças a Deus. Rogério, tem alguma previsão de concurso para o SAMU? Não? Na verdade, tem uma previsão de concurso para a Prefeitura de Arapongas para esse ano. Para esse ano? Para esse ano tem pessoal previsão, tá assistindo aí, né? Então, já o prefeito mesmo divulgou isso, que esse ano tem previsão de concurso, né? Se vai vir para o quadro do SAMU, a gente não sabe, né? Então, a gente não tem, mas tem para a Prefeitura. Eu sempre falo assim, para todo mundo, inclusive para os meus alunos, cara, faz o concurso. Eu entendi. Faça o concurso. Ah, Rogério, mas não tem para o SAMU, tem para a ambulância. Entra na nossa ambulância. Quantos lá do SAMU hoje que trabalhou na ambulância branca lá, da central de ambulância, e hoje está no SAMU? Entendeu? Então, eu acho que tudo tem um processo. Antigamente era um concurso específico, hoje é um concurso mais abrangente, né? Porque a gente hoje faz parte da rede de saúde do município. Então, para esse ano vai sair concurso em Arapongas, segundo o que o Rafael falou lá, né? Olha aí, o pessoal que está assistindo aí, que tiver interesse, já vai se preparando. Já vai se preparando, com certeza absoluta, que a oportunidade bate na porta aí, depois não adianta chorar, né? Não, aí já era. Rogério, me perguntaram também a questão do número. SAMU é só 192 ou tem algum outro número? Isso, o SAMU tem o telefone 192, né? Certo. E tem o WhatsApp, né? Porque estava tendo um problema, né? O ano passado, principalmente, do número do SAMU ficar caindo, né? Por conta de uma situação da operadora. Sim. Porque é uma operadora só que cuida dos números de 3 dígitos no Brasil. Então, você não tinha concorrente, o cara prestava o serviço do jeito que queria. E, graças a Deus, foi resolvido, né? Está resolvida essa questão, pelo menos a gente vê poucas ocorrências agora dessa queda da linha 192, né? Mas isso acontecia no 90, no 93, no 153 da GM, né? Então, ou seja, no SAMU hoje, 192 é o telefone que você liga para falar 24 horas, né? E quando esse telefone cai, né, tem um número de WhatsApp, né, ou um número de celular que a gente, você passou, né? Eu passei para você aí, quiser divulgar para o pessoal. É o 43999670317. Então, pessoal, vou esperar o pessoal pegar uma caneta aí, um lápis, para estar marcando. Mas, assim, vale frisar, somente quando o 92 está fora do ar. Está fora do ar. Daí a gente divulga, né, para as imprensas e redes sociais, que daí nós estamos com esse telefone alternativo. Se a pessoa ligar agora, é bem provável que ela não vai ser atendida nesse número e muito menos no WhatsApp, né? Mas no 192 é bem provável que ela seja atendida, tá? Então, ó, 43999670317. Então, marque aí, precisou, quando tentou o 92, não deu certo, tenta nesse WhatsApp aqui. Exatamente. E uma coisa importante que as pessoas também precisam saber, Xandu, é que é assim, se você não conseguir falar no SAMU e discar 193, por exemplo, no bombeiro, nós temos um canal direto com o Corpo de Bombeiros, né? O bombeiro, então, passa essa ocorrência ao SAMU, ele vai acolher essa ocorrência, né? Ele te acolhe, dependendo do caso, então, ou eles vão deslocar, ou eles vão pegar o seu telefone e passar para o SAMU, e o próprio SAMU vai entrar em contato com você, tudo via rádio ali, né? Passa isso aí para agilizar, para entender o que está acontecendo melhor ali. Então, também as pessoas têm essa preocupação, mas, graças a Deus, né, principalmente nessa época que esse telefone não funcionava, deu tudo certo, né? As pessoas conseguiam ligar no bombeiro ou, às vezes, né, em algum outro número, porque, às vezes, o do SAMU não funcionava, mas o da polícia funcionava. Sim. Ou o cara ligava no 92 e caiu no 90. Era uma loucura, né? Então, isso acontece muito, né? Acontecia, hoje está acontecendo menos, mas só para que a população possa saber que, muitas vezes, você ligar em um outro serviço de emergência, tanto no bombeiro não der certo, se você ligar no SAMU, também a ocorrência ela vai ser acolhida e transferida, né? Isso é também importante. Rogério, vocês têm algum tempo de resposta? Um exemplo, aconteceu uma ocorrência em Sabáudia, a gente sabe, a gente está na base, vocês têm um tempo de resposta assim? Que vocês... Normalmente a gente tem 1 minuto para sair da base, né? Então, nós temos lá níveis de ocorrência. Ocorrência código vermelho, né? Que é a código 1, certo? E a código 2, tá? Então, ocorrências código 1 é o mais grave, tá? É uma situação de emergência mesmo. Então, esse tipo de ocorrência nós temos até 1 minuto para sair da base. Tá? Independente do que você esteja fazendo, você está almoçando, você está tomando um banho, você está ali, você tem que sair da base em 1 minuto porque é uma emergência. E aí, dentro de Arapongas, hoje, numa situação de emergência, nós conseguimos chegar até em 8 minutos. Tá?
Em Sabaldi, a última medição que nós fizemos para tempo-resposta foi até 18 minutos, mas a gente chega com menos. Sim. Tá chegando em torno aí de 14 minutos, né? Agora, principalmente que a base está mais central ainda, o pessoal deve estar chegando com 12 minutos aqui em Sabaldi para atender a ocorrência. Então, todas as ocorrências de emergência que seriam ligadas, daí nós temos esse tempo para ser cumprido, de 8 dentro da cidade e de 12 mais ou menos ali. Né? E nossa área de atuação, então, ela pega desde a praça de pedágio aqui de Arapongas, né, vai até quase a divisa de Mandaguari, né, aí divisa de Apucarana aqui, e Sabaldi, você vê que a gente foi até quase Iguaraçu, né, esse final de semana, né, então, ou seja, a gente não tem, nessa 218 a gente não tem muito limite não, porque às vezes Maringá está ocupado e o suporte avançado mais próximo daqui é Maringá, né, ou Colorado. Entendeu? Então, ou seja, Arapongas também tem que cobrir esse trecho aqui, né? E agora que começou os pedágios, né, a gente diminuiu um pouco, mas, por exemplo, era dois suportes avançados para o Vale do Ivaí. Um fica em Apucarana e outro em Arapongas, devido a maior ser as duas cidades maiores, né? Então, a tendência de ocorrência dentro das cidades. Mas, por exemplo, Apucarana estava numa ocorrência lá em Faxinal, por exemplo, ou no Vale, e dava um acidente na Serra do Cadeado. Arapongas tinha que deslocar e ir lá para a Serra do Cadeado para dar esse suporte, esse apoio lá, né? Então, realmente era um trecho muito grande que a gente atendia. Hoje, tem as equipes de pedágio, né? Então, eles também dão esse suporte, ajuda nesses apoios para a gente, tá? Rogério, em toda a sua trajetória profissional, né, teve alguma situação, alguma missão que você foi, que ficou marcado para você? Bastante coisas, né? A gente marca, né, nossa trajetória, né, alguns tipos de acidente, mas tem uma em especial que foi quando eu fui para Brumadinho, né, em 2019, quando aconteceu aquele acidente lá da barragem da Vale, né, que desabou lá e matou 284 pessoas. E eu fui no segundo dia, né? Quando aconteceu num dia, no outro dia a gente foi para lá. Fui eu e mais 2 companheiros do SAMU também. E ficamos lá por 6 dias, né? Então, ali, Xandu, sinceramente, foi um divisor de água na minha vida, né? Ali, realmente, existe um Rogério antes Brumadinho e um Rogério pós-Brumadinho, né? Porque, assim, eu treinei para salvar vidas e lá eu não salvei ninguém, né? Então, lá eu não salvei ninguém. Todo mundo todas as pessoas que a gente encontrou, eu sempre falo assim, a gente encontrou... Como é que eu posso falar uma palavra que não posso agredir, mas detritos de pessoas, né? Então, um braço, uma perna, uma cabeça, um corpo. Então, uma situação difícil. E, cara, chegava uma hora que você falava, cara, eu treinei tanto, né? A gente está preparado para isso e não estamos conseguindo, tal, e você vai perdendo as esperanças. Mas daí teve uma situação lá que vamos dizer assim, me fez colocar ali no lugar e dar valor para aquilo que eu estava fazendo. Eu mesmo valorizar o meu trabalho daquilo que eu estava fazendo, né? Porque é difícil a gente lidar com perca e você, né, trabalhar, e lá era muito sofrido, eu tinha dias de caminhar 30 quilômetros por dia, né, para você vasculhar locais, né, fazer vários trabalhos em escombros e principalmente busca ali naquela lama. E aí teve um dia que teve um menino que estava muito assim, transtornado, e ele jurava que o irmão dele estava vivo. O irmão dele trabalhava dentro da borracharia da Vale, ele falava, então os pneus não desabou. Porque ele chegou na gente, nós estávamos ali esperando para pegar a missão do dia. Meu irmão está vivo, preciso que vocês vão lá comigo, né? Daí, como assim, né? Daí fomos entender, daí vimos que ele realmente estava transtornado. E aí, cara, a gente entendeu o quê? Que você precisa fazer a pessoa viver o luto dela, né? Porque você imagina você ficar na dúvida pro resto da vida se o seu parente está vivo ou morto, não é mesmo, cara? Sim. Então a gente pensou, aí foi que deu aquela caída de ficha na gente, né? Falei, poxa, cara, a gente precisa realmente empenhar. E ali então foi quando a gente tinha um menino que a nossa equipe era de 15 pessoas, nessa equipe desde socorristas, né? Aí tinha os nativos da área ali e veterinários, então porque o lema era assim, qualquer sinal de vida tinha que resgatar. Então, cachorro, gato e pessoas, a gente tinha que estar resgatando. E quando a gente... Um dos meninos que estava com a gente, uma hora ele pegou e falou, cara, eu estou com vocês porque eu preciso achar meu tio. Olha só. Estou com vocês porque meu tio está aí debaixo. Aí, né? Rapaz do céu. Daí... Então, foi aquela coisa que a gente ficou, né, cara? Falou, não, cara, a gente... E o pior de Brumadinho, Xandu,
Foi a coisa mais terrível do mundo, por quê? A lei natural da vida é os filhos enterrar os pais. Sim. E lá os pais estavam enterrando os filhos, Nossa, cara. meu Deus. Porque era muita gente jovem que morreu. Né? Pessoas ali de no máximo 35 anos de idade. Tinha, claro, os mais velhos, mas a grande maioria. Então, pensa bem, cara. O pai, meu filho, me ajuda a achar meu filho. E eu lembro de um dia que a gente estava com a viatura assim, deslocando. Era umas 6 horas da manhã. E nisso saiu um senhorzinho de dentro da casa dele, trancou o portão. Ele enxugou a lágrima assim, rapaz. Saiu andando assim, quieto tal, e nós três dentro da viatura, assim, quieto também. E a gente imaginou, falou, cara, qual que é a dor desse cara, né, meu? Qual que é a dor desse cara? Será que ele está indo lá no ML reconhecer ou ele está saindo na dúvida se o filho dele está vivo ou não? Ele vai lá na onde montaram lá o lugar para dar notícia para as pessoas. Então, cara, aí a gente começou a ver que realmente quando a gente conseguia pelo menos entregar a notícia, ó, né, infelizmente não está vivo, mas o corpo tá, você vai conseguir dar um velório, né? Então as pessoas se acalmavam, né? Você via que se acalmava o coração das pessoas. Então a gente viu que o valor da nossa missão era esse. Não ia salvar ninguém porque ali foi uma tragédia impressionante, né? Jamais vista isso no Brasil. E pelo menos esse conforto, né, da pessoa viver o luto dela, Sim. do que a dúvida, né, a gente conseguiu dar para eles, entendeu? Então foi uma missão ali que mudou muito a minha forma de ver, valorizar o mínimo, né, valorizar o mínimo, eu acho, e principalmente o tempo de qualidade, isso é uma coisa que me fez enxergar diferente essa situação, valorizar a família, passar na casa da minha mãe ali, dar um oi para ela, 5 minutos, tomar o café dela, né? Porque, cara, a gente chegava ali em algumas casas, alguns escombros, você, né, conseguia ver, pô, aqui estava uma vida normal, né, cara? A panela estava no fogo cozinhando um arroz, cozinhando um feijão ali, o cara estava no horário de almoço dele e vê essa tragédia toda. Meu Deus. E uma tragédia que a gente sabe que poderia ter sido evitada, Poderia. pagaram com a vida das pessoas inocentes, né? E a gente vivenciou isso de perto. Então, é uma história que eu conto, eu dou palestras muitas vezes sobre isso, para as pessoas dar valor nas pessoas, né? Se você não falou que você ama seu pai, sua mãe, sua esposa, fala. Você não sabe o que pode acontecer daqui a um minuto, entendeu? Porque realmente é uma coisa assim que só a gente vivenciando, pisando naquele local ali, que a gente tem um choque da realidade de como a gente é um detrito na Terra. Que a gente realmente não é nada aqui, melhor que ninguém. Né? Eu acho que assim, ali, arrogância, tudo se limitou a nada ali. Então, por isso que a gente tem que valorizar os colegas, né? Tentar amar todo mundo, eu sei que é difícil, mas a gente precisa realmente tentar espalhar a bondade para as pessoas, porque realmente, Xandu, ali a gente viu que a nossa vida é um sopro, justamente igual diz aquela música lá, né? Por isso, ame mais, abrace mais, porque não sabemos, né, o que tem pela frente. Assim, né? Forte. É forte, é forte. Rogério, para a gente encerrar aqui, para quem quer ser socorrista do SAMU, qual o conselho que você dá? Cara, para quem quer ser socorrista do SAMU, a primeira coisa que você tem que ter na mente é que você precisa servir, né? Você tem que estar ali para servir, você tem que entender que você tem que ser uma pessoa que tem que buscar conhecimento, né? Eu sempre falo, sou muito verdadeiro no que eu falo para os meus cursos, para os meus alunos. O SAMU não se resume a um uniforme, né? Não se resume a um botão de uma sirene, ele se resume que você está carregando o amor de alguém. Então, ou seja, entenda uma coisa sempre: a vítima jamais escolheu ser vítima. E você que escolheu ser socorrista, você que escolheu ser da área da saúde. Então, você tem a obrigação de atender todo mundo muito bem. Se capacitar, né? Ter paciência. Você vai atender, muitas vezes, pessoas que estão etilizadas, pessoas que estão alteradas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que acham que a dor dela é a pior que existe do mundo, mas é você que escolheu estar ali, cara. Então, quem tem que estar preparado é você, não é as pessoas que te acionou. Então, é isso que eu sempre trago para as pessoas, que quem quer ser socorrista do SAMU, então, tem que entender que ela está ali para se doar. E as pessoas me perguntam algumas vezes: Rogério, mas você já deve ter acostumado, né, a pegar a pessoa morta. Cara, eu falo, o dia que eu me acostumar, eu tenho que sair. Entendeu? O dia que eu me acostumar a atender pessoas que morreram no meu plantão, eu tenho que parar de trabalhar com isso, porque daí realmente eu deixei de ser um ser humano. Né? Então, é isso que eu sempre falo: seja humano
e faça as coisas com amor, né? E se dedique, porque realmente é um serviço que precisa de pessoas, né? Que se dedicam para as outras pessoas. Tá aí. Participação muito top, Rogério. Realmente, olha, muito top mesmo. Valeu. O pessoal que depois vai assistir os cortes lá. Agradeço de coração, mais uma vez, por ter aceitado aqui o nosso convite. Sabe que a Xandu TV está sempre de portas abertas para você, qualquer informação que precisar. Enfim, vamos buscar junto e brigar também, né? Igual você falou, pelo SAMUzinho, Isso. trazer aqui para Sabáudia. Então, só tenho que agradecer mesmo a parceria, a nossa amizade aí de anos. Com certeza. Obrigado, meu querido. Tenho certeza que muita gente que assistiu aí, até a história que você contou, né? Eu aqui quase chorei, imagino o pessoal de casa que está acompanhando lá. Eu fico feliz pela oportunidade, viu, Xandu? Eu tenho muito orgulho de sempre levar o nome do SAMU, né, de forma muito responsável, divulgar esse trabalho que a gente faz, né? E fico feliz, então, por você com a sua grande audiência, né, que você tem aqui dentro de Sabáudia. Sabáudia é uma cidade que eu gosto muito, né? Tenho muitos amigos aqui em Sabáudia, né? Tenho muita consideração pela população de Sabáudia também. E fico feliz em ter recebido esse convite e, com certeza, as portas do SAMU sempre vão estar abertas, né, para a cidade de Sabáudia, para você, Xandu, né? E também sempre terão acesso à minha pessoa quando precisar. Você sabe muito bem que pode me ligar, pode mandar mensagem. O que tiver ao meu alcance, a gente também consegue, muitas vezes, resolver alguma coisa para ajudar vocês, tá bom? Obrigado, Rogério, e parabéns, Valeu, tá? Parabéns obrigado. pelo profissional que você é, parabéns por toda a sua trajetória, por toda a sua história, tá? E por estar aí, né, no SAMU esse tempo todo aí. A toda a sua equipe também leva, né, em Com seu certeza. nome aí. Parabéns a toda a equipe do SAMU, tá? Maravilha. Valeu, Xandu. Pessoal, muito obrigado pela maravilhosa audiência de vocês hoje, top demais, tá? Parabéns aí aos ganhadores. E na próxima segunda-feira vamos ter aqui o Dr. Cláudio, dentista, o Dr. Cláudio vai estar aqui fazendo com nós aqui no XanduCast. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até segunda-feira, se o Criador lá de cima permitir. Fui. Agradecemos imensamente a você que acompanhou o XanduCast. Sua audiência é o que nos motiva a continuar trazendo histórias incríveis, conteúdos especiais e muitas surpresas interessantes. Esperamos contar com sua presença na próxima edição, e não esqueça de seguir nossas redes sociais para ficar por dentro de mais novidades emocionantes e interações. Obrigado por estar conosco nessa jornada e por fazer parte de nossa comunidade tão especial.